eu tenho esse caminho e eu quero ajudar você a seguir esse caminho. Se você estiver comprometido, se você entendeu aonde a gente pode chegar, se você entendeu o tamanho, a grandeza desse mercado, se você quer rapidamente para começar a performar e fazer aí R$ 5.000 por mês, trabalhando na área de jornalismo, trabalhando com assessoria de imprensa, que é uma delícia. Eu posso garantir para você que é tão gratificante você ver uma proposta de pauta sua sendo cumprida, aquilo ali sendo gravado, aquela matéria na capa. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso projeto Jornalista 5.000. Aqui a gente discute estratégias que vão ajudar você a trabalhar na sua área, que é de jornalismo, ganhando R$ 5.000 por mês. Eu sou a Patrícia Alves e o nosso tema de hoje é assessoria de imprensa e a grandeza desse mercado que você não vê. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto da grandeza especificamente dita ou do que é assessoria de imprensa, eu preciso que a gente entenda qual é o cenário que você se encontra hoje. Porque se você não sabe onde você está e para onde você quer ir, é muito provável que nenhum caminho seja bom. Eu posso vir aqui discorrer uma série de coisas incríveis que, se você não estiver enxergando onde você está e é lá que eu quero chegar, não vai adiantar nada. Então, vamos pensar em pelo menos 3 cenários para você que acabou de se formar em jornalismo ou para você que é jornalista. Primeiro cenário, você está desempregado, você está procurando uma vaga ainda no seu mercado de trabalho. E quando eu digo desempregado, não necessariamente que você não tenha outro emprego, mas você não está na sua área de trabalho. Então, primeiro, você não trabalha com jornalismo e está procurando uma vaga de estágio ou para ser efetivado. Segundo cenário, você está trabalhando na sua área de jornalismo, mas você não está satisfeito com a sua remuneração, você gostaria de ganhar mais. Terceiro cenário, você está trabalhando com jornalismo, para você o seu salário está ok, mas você não aguenta ficar preso, você gostaria de ter um trabalho que fosse mais livre, fora de carga horária. Então, para qualquer um desses 3 cenários, eu gostaria de te dizer que eu tenho um caminho. E é um caminho que vai te levar para trabalhar na sua área, que é jornalismo, que é aquilo que você estudou, é onde você se dedicou 4 anos da sua vida, né, naquela faculdade escolhida. Ele vai te dar uma remuneração rapidamente de R$ 5.000 por mês, e ele também vai possibilitar que você tenha flexibilidade de horário, que você tenha mobilidade. Aí você pode estar se perguntando, nossa, mas será que isso existe? Eu estou cansado de olhar no mercado, todo dia eu vou olhar os sites de emprego, todo dia eu vou procurar vaga na área de jornalismo, ninguém me disse nada disso até agora. Ok, a minha pergunta para você é, em algum momento, né, de tudo isso que você pode estar pensando, você já parou para se perguntar ou para pensar no caminho de assessoria de imprensa? E é natural que a maioria das pessoas não pensem, sabe por quê? Porque, infelizmente, as faculdades hoje só passam por esse tópico, né? E é exatamente isso que é, ou é só um capítulo dentro do curso, ou dentro de um tema, é um tema dentro de um tema. Então, não existe um debruçar sobre esse assunto. E eu vou dizer para você, é um dos caminhos mais promissores dentro da área de comunicação social. É um dos mercados que mais crescem na área de jornalismo. E aí vão vir outras questões, né? Quando eu falo isso, a gente fala assim, mas assessoria de imprensa é jornalista? No meu parecer, sim, assessoria de imprensa é jornalismo. E à medida que você conhecer um pouco mais o que faz um assessor de imprensa, e é isso que a gente vai discorrer aqui, você vai ver que sim, assessoria de imprensa é jornalismo também. Tá bom? Então, vamos lá. Eu preparei aqui um bloco de notas, tem toda uma tecnologia que eu ainda não estou habituada, então eu vou pedir que você tenha um pouquinho de paciência comigo. Se você já viu os vídeos anteriores, você vai ver que não tinha nada disso, agora tem, que legal, eu estou tentando melhorar para você, só tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui para você, olha que legal, eu tenho um bloco de notas, e eu vou colocar quais são os 3 cenários, que é para você ir pensando em qual deles você se encaixa. Ou alguém aí que você conhece, meu amigo, meu primo, meu filho,
está em um desses cenários, ok? Então, no cenário, você é jornalista e não conseguiu nada no mercado de trabalho, vou deixar aqui separado, e que bonitinho, você é jornalista, conseguiu um emprego na área, não está feliz, ou então você é um jornalista e quer ser livre, quero trabalhar com horário flexível, estou cansada de carga horária, horário para entrar, e muitas vezes não ter horário para sair. E para esses 3 cenários, para essas 3 situações, a gente tem um caminho que é incrível. Vamos lá, vamos botar no nosso bloco de notas. Um caminho que eu acabei de citar, que é o caminho da assessoria. Então, assim, se você ouviu muito pouco sobre assessoria de imprensa, ou se você não ouviu nada sobre assessoria de imprensa, não tem problema. Eu só quero que você pense no seu cenário, ok? Ao final dessa aula, aí você vai me dizer o que é que você acha, né? O que você elaborou aí, o que você pensa realmente sobre isso. Por hora, eu só preciso que você fique presente para aquilo que eu vou te falar. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse caminho que pode mudar o cenário que você está hoje. Ou então você pode ficar aí reclamando. Ai, porque meu patrão, ai, porque a minha vida, ai, porque o meu emprego, ai, porque o mercado, ai, a minha faculdade não me ensinou. Pode ficar aí se você quiser, não tem problema. Agora, se você quer mudar isso, muda o foco. É isso que a gente precisa fazer hoje, mudar o foco. E esse é o convite. O foco nosso hoje, deste canal, deste trabalho que a gente desenvolve aqui, é esse, a assessoria de imprensa. Ai, não quero nem ouvir falar. Beleza, pode fechar esse vídeo, não tem problema nenhum. Agora, se você quer ter uma remuneração melhor, trabalhar com horário livre, começar rapidamente ganhando 5 mil, fica aí. E não vamos reclamar, vamos combinar? Vamos ouvir primeiro. Fica presente até o final, combinado? Aliás, no final, você vai ver que a gente vai pôr a mão na massa. Nós vamos pôr a mão na massa. Você vai sair daqui com o seu primeiro cliente. O primeiro e a possibilidade de um primeiro e de todos os futuros clientes que você possa vir a ter aqui nessa aula. Combinado? Então, vamos lá. Vou voltar aqui para o meu bloco de notas. Vamos lá. Fica comigo. Então, vamos começar pensando o que é assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa, de uma maneira geral, é você transformar o seu cliente em notícia. Parece fácil dizendo assim, né? Mas como assim transformar o seu cliente em notícia? Você vai ter que, de um lado, você tem o seu cliente, que é uma empresa, um atleta, uma ONG, sei lá, o seu cliente de assessoria de imprensa. Deste lado, você tem a mídia. O que o assessor de imprensa faz? Ele pega as informações importantes deste lado aqui, do cliente, da empresa, e ele oferta para a mídia e transforma isso em notícia, transforma isso em pauta. Por isso que é muito importante que, quando você pensa em ofertar uma pauta, ela tem que ser relevante e ela tem que ser de interesse social. Aí, eu vou fazer um parênteses aqui. Não é isso que você aprendeu na faculdade de jornalismo? O que você aprendeu lá, dentre tantas outras coisas? Não aprendeu a fazer uma pauta? Quando você pensa numa notícia, não tem que ser uma notícia relevante? Não tem que ser uma notícia de interesse social? Não tem que ser publicável? Você não quer que as pessoas leiam aquilo que você está propondo? É isso que o assessor de imprensa faz. Ele tem que pensar em coisas interessantes daquele cliente específico e ofertar essas pautas. E qual é o ganho do teu trabalho? Quando é que você sabe que funcionou aquilo que você está fazendo? Quando a sua matéria é publicada. Então, em linhas gerais, é isso que o assessor de imprensa faz. Eu vou dar um exemplo para você. Há 12 anos, eu faço assessoria de imprensa para uma equipe da Stock Car. Né, hoje são 2 pilotos, o tricampeão Daniel Serra e o bicampeão Ricardo Maurício. No comecinho desse ano, estava tudo pronto para começar a temporada 2020. Em março ia começar a temporada, e quando estava data marcada para começar, aconteceu o quê? Se você mora nesse mundo, se você está ainda aqui na Terra, aconteceu uma pandemia que parou o mundo. Automaticamente, isso afetou todas as áreas, inclusive a área de esporte, e a temporada 2020 não começou. E você tem ali um cliente, atleta, né, uma empresa da Stock Car, que você precisa trabalhar com ela. De outro lado, você tem uma mídia falando sobre o quê? Sobre pandemia, sobre o que isso afetou o mundo, sobre notícias sobre a própria doença, mostrando lugares, como é que os lugares estavam. O que eu fiz?
eu ofertei para essa imprensa, né? Então, eu peguei os meus pilotos, eu disse para a imprensa assim, olha, por que é que a gente não fala sobre como a pandemia afetou o esporte a motor, ou o esporte de uma maneira geral? Vamos mostrar como os atletas estão se sentindo, vamos mostrar como isso afeta economicamente, vamos mostrar a questão da segurança ou da insegurança, vamos falar um pouco na área do esporte também, porque toda a imprensa estava focada na área da saúde, mas não foi só a área da saúde que foi afetada pela pandemia. E a imprensa gostou da ideia, entendeu isso como sendo um bom conteúdo, e nós tivemos 4 matérias publicadas. Então, é muito provável que naquele momento, com todo aquele turbilhão, da maneira como tudo estava acontecendo, que o jornalista sequer estava pensando numa pauta como essa. Aí, quando você é assessor de imprensa, que está ali pensando nisso, oferta essa pauta, e ele pensa, poxa, isso pode ser interessante mesmo. E se ele disser que não é interessante? Ah, não, isso não é legal, isso não é social. Beleza, você vai pensar em outra coisa. Esse é o seu trabalho de assessoria de imprensa. Eu vou dar um outro exemplo, tá? Porque às vezes você pode pensar, ah, não, mas atleta, o seu esporte, ele é um atleta famoso, então fica mais fácil de pôr na mídia. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu também atendo um hospital aqui na cidade de Rio Claro, né? Santa Casa, que é onde eu moro. E a imprensa toda estava falando muito na questão dos óbitos, os óbitos diários, situação de saúde, né? Como é que estava a questão dos leitos. E ali dentro do hospital, nós víamos muitas histórias emocionantes de superação daquela doença. E aí nós pensamos que aquelas histórias poderiam inspirar as pessoas. E nós passamos a ofertar para a mídia não só o que ela precisava e o que ela pedia, porque isso também faz parte do nosso trabalho, né, a questão dos óbitos e dos leitos, mas também as histórias de superação. E eles adoraram, e eles acataram, disseram, nossa, isso também é bonito e relevante. E naquele momento, de novo, eles sequer tinham pensado nisso. De novo, todas as matérias foram capa de jornal. Então, esse é o trabalho de assessoria de imprensa. Buscar coisas que sejam relevantes, que sejam de interesse social e colocar para a imprensa. E você publica isso espontaneamente. Uma outra coisa que é interessante, tem gente que fala assim, ah, mas e se eu abrir um blog? Eu pego um cliente, eu abro um blog para ele e ele vai publicar material no canal. Como eu estou fazendo aqui hoje no nosso Tô Muito Aí. Isso é assessoria de imprensa? Não, isso não é assessoria de imprensa. Por quê? Porque o seu cliente ele vai emprestar a credibilidade daquele cliente. Existe, inclusive, uma pesquisa que diz que 64% das pessoas acreditam na notícia quando publicada num grande veículo de comunicação, né, versus as coisas que ela vê na internet publicadas de forma espontânea, né, sem um veículo, né, com credibilidade por trás. Então, a assessoria de imprensa é você colocar o seu cliente num veículo de comunicação, numa mídia propriamente dita, tá? Não ajudar ele a publicar um vídeo no canal dele. Isso não é assessoria de imprensa. Vamos esclarecer a diferença entre uma coisa e outra. Você também pode fazer isso, no meio do seu trabalho, auxiliar, mas não é isso que o assessor de imprensa faz. Outras atribuições do assessor de imprensa que são importantes, são relevantes. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui no meu bloco de notas o que é assessoria de imprensa. Eu vou colocar aqui, ó. Então, a assessoria de imprensa, recapitulando, o trabalho de transformar o seu cliente em notícia e como você faz isso. Levantando conteúdos relevantes e de interesse social, tá bom? Exatamente como você aprendeu lá na faculdade de jornalismo. Não muda em absolutamente nada, tá bom? Para você ver como as situações, elas são muito parecidas. Agora, é só isso que faz no assessor de imprensa? Não, não é só isso que faz no assessor de imprensa. Então, primeiro ele transforma o cliente em notícia. Eu coloquei aqui uma colinha que é para não esquecer de nenhum tópico, tá? Então, primeiro, transformar o cliente em notícia. Maravilha, já falamos sobre isso. Segundo, preparar o porta-voz da empresa. Porque às vezes você tem um cliente e ele não sabe como falar com a imprensa, ou você tem várias pessoas ali dentro e você escolhe o que sabe falar melhor, o que tem uma dicção melhor, o que tem fluência, né, na fala, ou você prepara ou você escolhe. Então, preparar o porta-voz. Terceiro, você tem que acompanhar as notícias espontâneas e às vezes você precisa pedir direito de resposta. Isso acontece principalmente nas áreas, né, nas editorias de saúde, nas editorias de política, nas editorias de celebridades.
sabe? Que sai aquela fofoca, e aquela fofoca de alguma maneira prejudica o perfil do seu cliente ou a moral do seu cliente, aí você tem que entrar em contato com o veículo de comunicação e pedir um direito de resposta. Então, não é só ficar de olho no que você propõe para a mídia, mas é você ficar de olho em tudo que sai sobre o seu cliente e prestar atenção se em algum momento você vai pedir esse direito de resposta. Isso é muito bacana e muito importante nesse trabalho. Você também pode preparar coletivas, e olha, a gente vai ter um tópico inteiro sobre coletiva de imprensa, sabe por quê? Porque não é em todo lugar que cabe coletiva, né? Tem gente que fala assim, nossa, eu vou fazer uma viagem daqui 3 meses, vamos fazer uma coletiva de imprensa. Não, a coletiva de imprensa é para ser usada de uma maneira específica, em casos que a pessoa não vai ter outra oportunidade. Quer um exemplo? Terminou um jogo de futebol. O que eles fazem? Uma coletiva de imprensa. Você imagina se o técnico do Corinthians ou do Palmeiras, ou sei lá, do time que você torce, tivesse que, ao final do jogo, atender imprensa por imprensa. Imagina, é sempre a mesma pergunta. E aquele gol? E aquela, né? E aquela roubada de bola no meio do campo? Sei lá, né? As perguntas são as mesmas. Então, faz uma coletiva de imprensa para que a gente possa otimizar o tempo do treinador e da imprensa. Tá bom? Então, mas a coletiva não cabe em qualquer lugar. Mas, de qualquer maneira, você, assessor de imprensa, é o responsável por organizar e conduzir essa coletiva de imprensa. Você também vai organizar as agendas de entrevistas, como eu faço, por exemplo, com os meus pilotos. Né? Eu tenho lá uma etapa, de novo, né? Eu faço assessoria de imprensa para 2 pilotos da Stock Car. No final de semana de corrida, eu tenho várias mídias que precisam falar com eles. Às vezes ao vivo numa rádio, né? Às vezes numa entrada, talvez até mesmo no site, TV. Então, eu organizo a agenda para que toda a imprensa possa ser atendida. Você também acompanha o cliente numa entrevista. Por exemplo, na semana passada, eu estive em São Paulo, na Rede Bandeirantes, acompanhando o Ricardo Maurício numa entrevista ao vivo no Jogo Aberto com a Renata Fã. Eu estive lá. Então, você acompanha o seu cliente para garantir que ele chegue, que tudo vá correr exatamente como você espera, que ele esteja usando talvez o boné e o uniforme da equipe, enfim, você tem que acompanhar esse trabalho. Você também vai ter que administrar crises. Isso acontece com pouca frequência, né? Depende muito da área que você for atuar. Se você for atuar com política, com polícia, isso acontece com um pouco mais de frequência, né? Às vezes um atleta, imagina que o atleta que você trabalha sofreu um acidente. Então, como é que você vai dizer isso para a empresa? Você não pode mentir, né? Você tem que ser íntegro, você tem que ser correto, porque senão você se queima, né? Como fonte, você tem que falar sempre a verdade. Entretanto, como você vai conduzir esse caso é um trabalho da assessoria de imprensa. Então, basicamente, eu levantei aqui quais são as tarefas mais relevantes do trabalho do assessor de imprensa. Eu vou colocar aqui para você. E eu posso garantir para você que cada uma delas é extremamente prazerosa de fazer. Isso te lembra alguma coisa? Lembra jornalismo? Jornalismo de redação, aquilo que você aprendeu lá na faculdade? Lembra ou não? Agora, é uma coisa que é importante dizer que o assessor de imprensa, ele é o porta-voz oficial do seu cliente. Então, você só pode dizer, ou você vai dizer para a imprensa aquilo que é relevante e verdade. Então, por exemplo, e sempre preservando, né, preservando o seu cliente. E não é preservando no sentido de mentir, mas preservando no sentido de contar o que de fato aconteceu, mas tomando alguns cuidados. Tem até um caso que ficou muito famoso aqui na cidade de Rio Claro, eu já falei para vocês que Rio Claro, que é a cidade onde eu moro, aonde um time aqui da cidade, ele perdeu o jogo. E aí, quando o assessor de imprensa mandou a notícia para as redações, o primeiro parágrafo, o lead, lembra que o lead é aquele primeiro parágrafo mais importante. O texto começava assim: o que se viu foi um time apático, foi um time que entregou o jogo. E o jornalista, né, lá no jornal, ele ficou tão indignado com aquilo de estar recebendo uma notícia da assessoria de imprensa daquela forma, que virou notícia. Dá uma olhadinha na manchete dessa notícia. Velo Clube perde e a assessoria de imprensa faz lambança.
Você já imaginou o que acontece com o seu trabalho e com a sua reputação quando uma coisa dessa acontece? Então, olha a importância do trabalho da assessoria de imprensa. Se você não fizer o seu trabalho bem feito, se você não tiver esse cuidado, esse carinho para escrever, você pode destruir a reputação do seu cliente, né? E a sua também por consequência. Então, é um trabalho muito sério, exige muita dedicação, muito estudo. Não se engane pensando que a assessoria de imprensa é sentar e escrever qualquer coisa. Né? Ou então, como eu já li em alguns lugares, falar, a assessoria de imprensa só liga para a redação para mandar agenda. Isso não é verdade. É um trabalho sério, é um trabalho ético, de jornalismo, que tem que ser bem feito, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir. Só que para você fazer assessoria de imprensa, você já deve ter percebido o seguinte: de um lado, eu tenho o assessor de imprensa, lógico, né, preparado, né, engajado, realmente querendo fazer um trabalho bem feito de jornalismo, só que do outro lado, eu tenho que ter o quê? Um cliente. E é aí que muitas pessoas paralisam. Porque tem gente que pensa, mas aonde eu vou buscar um cliente? Como eu faço para arrumar um cliente? Até ser um assessor de imprensa eu acho ótimo, mas como é que eu vou buscar um cliente? Mas para você foi fácil. Gente, não é simplista, mas é simples. Você vai fazer isso comigo, aqui, nessa aula, daqui a pouco, juntos. Eu vou mostrar para você que aí aonde você está, e não sei onde é que você está, eu adoraria saber, e eu até preparei uma pesquisa para que a gente possa conversar depois, não importa, aí tem um universo de prospects, de clientes que pode ser o seu cliente agora ou clientes futuros. Eu vou mostrar para você, você vai fazer junto comigo, tá bom? Então, de um lado eu tenho o assessor de imprensa, do outro lado eu tenho o cliente. Agora, será que a assessoria de imprensa é para mim? Será que eu quero seguir por esse caminho? Considere essa possibilidade, principalmente se você está em um daqueles 3 cenários. Lembra quais são os cenários? Estou desempregado, estou procurando uma vaga de jornalismo no encontro, estou trabalhando com jornalismo, mas sou muito mal remunerado, quero arrumar outra coisa. Ou então, o que eu ganho está ok, estou na área de jornalismo, mas quero trabalhar com horário flexível. E pode ser que você esteja nesse momento até pensando o seguinte, olha, não, bacana, enxergo a assessoria de imprensa como sendo um caminho, mas eu tenho medo. Medo do quê? Você pode estar sentindo medo de buscar esse cliente, né? Tem gente que tem vergonha, mas como é que eu vou chegar nesse cliente? Como é que eu vou até ele? Como é que eu abordo esse cliente? Então, medo, vergonha, são coisas normais até. O que você não pode é deixar que esses sentimentos tomem conta de você e paralisem a sua vida. Você precisa andar, você precisa caminhar, você precisa ir para frente. E para ir para frente, você precisa enxergar esse caminho, enxergar essas possibilidades e estar disposto, você precisa se comprometer. A palavra é essa, se comprometer. E como é que você se compromete? Fazendo o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. E a gente vai fazer um exercício daqui a pouco. Não, mas agora não dá. Vamos fazer. Você está disposto? Se comprometa. Eu estou aqui. Eu não precisaria estar aqui, mas eu estou aqui. Eu estou aqui por você, sabe por quê? Porque eu vejo centenas de jovens buscando, milhares de jovens buscando todos os dias vaga no mercado de trabalho, reclamando do mercado de trabalho, com dificuldade de trabalhar na área que você escolheu, que você estudou por 4 anos, sendo mal remunerado, né? Ou com uma remuneração muito abaixo do que você pode ganhar se você estivesse trabalhando com assessoria de imprensa. Então, se comprometa. Eu estou comprometida. Nesse trabalho, para dar 100%, para funcionar, tem 50% meu e tem 50% seu. Eu estou aqui com você. E eu costumo dizer que é como se a gente estivesse numa estrada, sabe? Uma estrada congestionada ali do jornalismo. Estamos ali juntos, dentro daquele carro, naquela estrada congestionada, querendo ir para algum lugar. E aí do lado direito tem uma faixa, fluindo. As pessoas estão indo. Você já esteve nessa situação de estar numa estrada congestionada? Aí você olha para a direita, tem uma estrada fluindo? É isso. A assessoria de imprensa é uma estrada fluindo.
E eu não tô lá na outra ponta te esperando, eu tô com você dentro do carro, aqui, ó, dizendo para você, dá seta, vamos lá, vamos sair para essa estrada. Então, se você quer sair para essa estrada, vem comigo e se comprometa. O que que você vai fazer agora? Você vai pegar uma caneta e um papel e nós vamos fazer um exercício juntos. Eu vou mostrar para você que os clientes estão, sabe aonde? Aí, debaixo do seu nariz. E pode ser que você não esteja nem vendo, mas eu vou mostrar, eu vou provar isso para você. Pega uma caneta e um papel. Pegou? Eu vou esperar um pouquinho. Eu vou dar um tempinho, vou tomar uma água enquanto isso. Vamos lá? Pegou caneta e papel? Maravilha. Então é o seguinte, você vai pegar esse papel e você vai dividir ele ao meio. Do lado esquerdo, você vai começar escrevendo quais são os veículos de comunicação que você tem aí na sua cidade. Não importa se você está em São Paulo, se está no interior, se está no Mato Grosso, se está em Rondônia, se está no Ceará, não importa. Aí na sua cidade, do lado esquerdo, você vai escrever todos os veículos de comunicação que você tem. Vamos lá, escrever mesmo o nome deles, tá? Se você lembrar, coloca o nome. Uma linha embaixo da outra. Então, primeiro, coloca o nome de todos os jornais que você tem ali. Primeiro, o segundo, o terceiro. Depois você vai colocar as emissoras de rádio que tem na sua cidade. Coloca uma embaixo da outra. Sites. Sites que contratam, obviamente, né? Que sejam veículos de comunicação. Coloca o site, um embaixo do outro. Depois você vai pôr as emissoras de TV. Tem emissora de TV? Tem Cultura na sua cidade? Tem Band? Tem Globo? Tem Rede TV? Tem Record? Tem TV Brasil? Quais são as emissoras que tem na sua cidade? Você vai listar uma após a outra. No caso da rádio, só voltando ali um pouquinho, rádios que contratam jornalistas, tá? Se você só tem rádio FM na sua cidade, é muito difícil que ela contrate um jornalista. Tem que ser uma rádio notícia. Às vezes a rádio contrata um jornalista para poder levantar algumas notinhas que são colocadas durante a programação. Então, lista todo mundo. Terminou? Feito isso? Maravilha. Agora, do lado direito, você vai fazer o seguinte. Eu vou fazendo algumas perguntas para você e você vai colocando. Eu quero que você escreva todos os nomes que você lembrar, tá bom? Então, vamos lá. Tem restaurante aí na sua cidade? Restaurantes bons? Tem? Coloca o nome dos restaurantes que você lembrar. Tudo que você lembrar. O que vier na sua cabeça, você coloca um embaixo do outro, tá bom? Os nomes de restaurantes. Ah, tem um que é bacana, comida japonesa. Ah, eu tenho aqui de comida chinesa, de comida árabe. Coloca aí. Tem médicos na sua cidade? Eu imagino que sim, né? Médicos, tem oftalmologista, tem pediatra, tem infectologista, cardio, tem médicos, você lembra dos nomes de alguns, ou pelo menos algumas especialidades? Coloca também, os médicos. Advogados, tem advogado na sua cidade? Advogado especializado em questões imobiliárias? Advogados especializados em varas de família? Consegue pensar nisso? Coloca aí também. Advogados especializados em questões empresariais, questões jurídicas ligadas à empresa? Põe aí também. O que você lembrar, você coloca. O que você não lembrar, você vai se comprometer a fazer uma pesquisa depois mais minuciosa, tá bom? Por hora, o que você lembrar, já resolve nesse momento. Tem clube na sua cidade? Clube mesmo? Clube onde acontecem alguns eventos, clubes sociais, tem clubes esportivos, tem? Coloca aí também. Ah, tem esse, tem aquele. Ah, tem ali, tem show, onde tem show, sabe? Coloca também torneios, geralmente esses clubes têm torneios, né? Torneio de futebol, coloca tudo que você lembrar. Tem teatro na sua cidade? Põe. Shopping, coloca shopping. Empresas, tem empresa na sua cidade? Ah, tem, eu tenho uma empresa ligada a prótese, por exemplo, Rio Claro é uma cidade que tem muitas empresas de próteses. Ah, não, eu tenho aqui umas empresas. Aqui tem um polo cerâmico, né? Santa Gertrude. Você mora em Santa? Nossa, Santa é um polo cerâmico. Ah, eu moro numa cidade, você mora em Franca? Franca é o polo dos calçados. Olha que bacana.
Coloca aí. A sua cidade, ela é referência em alguma coisa? Mora em Brotas, por exemplo, né? Brotas, nossa, Brotas a gente tem a questão do turismo ecológico. Analândia. Onde você mora? Ah, eu moro em Santa Catarina. Moro perto de X lugar, que é referência em alguma coisa. Põe, coloca aí também. Tem faculdade? Coloca as faculdades. Escolas de dança? Ah, tem escola de dança do ventre, tem escola de balé, para criança, para adulto, põe. Clubes de futebol. Aqui, ó. Clubes de futebol. Tem na sua cidade? Tem time de futebol aí? Tem algum time de basquete? Algum time de vôlei? Agora, pensa só nesses três questões, futebol, basquete e vôlei, quantos atletas tem aí? Tem cidades que tem handball, né? Tem cidades que são muito fortes, né? Em algumas atividades esportivas. Coloca todas elas aí. Vamos lá. Pensa. Tem preguiça não. Vai colocando aí. Tá grande a lista? Como é que tá a sua lista aí? Quero ver essa lista depois, hein? Tem ONG. ONG. Gente, ONG. Que bacana. Que cuida de idosos, que cuida de crianças. ONGs de animais. Tem clínica veterinária na sua cidade? Bacana. Você sabia? Clínica veterinária, gente, é incrível. As clínicas estão cada vez mais especializadas, tem cada vez mais novidades. Foi-se o tempo de que a clínica veterinária você só levava o seu petzinho lá para vacinar, né? Muita coisa interessante dentro das clínicas veterinárias, muitos serviços. Tem até funerária hoje para pet. Tem funerária para pet na sua cidade? Olha que legal, se tem, coloca aí na sua lista. E político? Tem político na sua cidade? Pode ser que você goste da área política. Os políticos precisam o quê? De assessores de imprensa? Será? Põe os políticos aí. Acabou a folha? Acabou a folha? Tem espaço ainda? Percebe? Dá uma olhada nessa lista que a gente acabou de fazer, questão de minutos. Dá uma olhada no tamanho dessa lista. Cada um desses nomes que você colocou do lado direito é um prospect, é um possível cliente de assessoria de imprensa. Todos eles, eu garanto, precisam de assessoria de imprensa. Tem celebridade na sua cidade? Coloca na lista. Todos precisam de assessoria de imprensa. Dá uma olhada na grandeza, na riqueza dessa lista. Agora, dá uma olhada na sua lista do lado esquerdo. Faz um comparativo. Quantos nomes tem aqui do lado esquerdo? Quantos jornalistas estariam empregados aqui, considerando as vagas disponíveis nas mídias que você acabou de listar? E quanto de oportunidade para jornalista tem aqui do lado direito, nessa lista de clientes que você acabou de montar comigo aqui? Está debaixo dos seus olhos, está debaixo do seu nariz. Né? Na verdade, está à frente dos seus olhos, debaixo do seu nariz. Percebe a grandeza dessa lista? E tem mais, hein? Sabe todos esses veículos de comunicação? Joga ele para o lado direito também. Sabe por quê? Porque os veículos de comunicação também precisam de assessoria de imprensa. Ai, como assim? Claro! Eles também precisam divulgar. Como é que você lê? Quem gosta de novela, não sei se você gosta de novela, você não lê resumo da novela? Você não lê informações? Você não lê sobre tem tantas matérias hoje interessantes sobre o que vai passar. Né? Esses dias eu vi uma matéria sobre o que determinado seriado fala que não corresponde à realidade. É uma matéria, uma notícia, o cara teve que ir lá, teve que olhar. E ele está falando com quem? Com as pessoas que assistem aquela série. Então, até os veículos de comunicação precisam de uma assessoria de imprensa. Você consegue perceber a grandeza desse mercado? Então, vamos pegar essa lista aqui, ó, que a gente acabou de fazer. Guarda essa lista com você. Eu quero que você pense, eu vou colocar aqui no nosso bloco de notas. Espera aí que eu perdi ele aqui. Coloca essa lista, guarda essa lista com você. Olha para ela, se debruça sobre ela. Cada um desses clientes é um cliente potencial, tá bom? Agora, pode ser que você não se sinta confortável nesse momento para dizer, bom, agora eu já tenho a minha lista. O que eu faço com ela? Estou aqui.
Eu sugiro que você comece a pensar nessas pessoas como cliente e comece a pensar nisso como assessoria de imprensa, né? Já pensar como um assessor de imprensa. Agora, é um passo a passo, né? Você tem que seguir agora um passo a passo, atrás desse cliente, sabe, né? Nós já fizemos essa lista de prospect. Como é que eu falo com ele? Como é que eu abordo? Como é que eu precifico o meu trabalho? Né? Tudo isso é importante. Onde é que você vai buscar? Aqui no nosso canal. Eu tenho esse passo a passo. Há 22 anos eu trabalho com assessoria de imprensa. Lá atrás não tinha ninguém para dizer para mim o que eu estou dizendo para você aqui hoje. Eu peguei uma foice e fui abrir esse caminho que eu estou mostrando para você. Quando eu me formei, ninguém pegou uma lista e me disse, olha, é assim que você vai pensar o seu cliente. E você já está aí com uma lista de possíveis clientes. Agora é se comprometer, ficar aqui no canal, se comprometer, inclusive, a seguir esse canal, tá? Ficar aqui com a gente. Tem sempre informações importantes, informações relevantes, que vão ajudar a você a andar dentro desse caminho, com atalhos que são importantes. Porque a gente fala assim, eu quero pegar atalho, mas não é qualquer atalho que é bom. Tem que ser atalho importante. Quais são esses atalhos? Eu sei quais são esses atalhos. Eu tenho esse caminho e eu quero ajudar você a seguir esse caminho. Se você estiver comprometido, se você entendeu aonde a gente pode chegar, se você entendeu o tamanho, a grandeza desse mercado, se você quer rapidamente para começar a performar e fazer aí 5 mil reais por mês, trabalhando na área de jornalismo, trabalhando com assessoria de imprensa, que é uma delícia. Eu posso garantir para você que é tão gratificante você ver uma proposta de pauta sua sendo cumprida, aquilo ali sendo gravado, aquela matéria na capa, ela é tão significativa para a gente como é você escrever a própria matéria, porque foi você que fez, foi você que escreveu, de qualquer maneira, tá bom? Isso é muito importante. Então, esteja comprometido, fica aqui, fica nesse canal, tem o link aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu e-mail para que a gente possa conversar um pouquinho mais. E tem um link, só reforçando, tem um link aqui embaixo desse vídeo, onde você vai responder uma pesquisa. Eu quero muito saber o que você está pensando, quais desses cenários você se encontra, quais são os seus desejos, quais são os seus medos. Quanto mais eu souber de você, mais eu vou conseguir te ajudar, tá bom? Mais material eu posso trazer aqui para o nosso canal Tô Muito Aí, que vai ser relevante para você. Então, responde essa pesquisa, faz o download do material e eu ainda vou mandar para você de presente, como bônus, para quem responder essa pesquisa, um PDF dessa aula. Não só esse bloco de notas que eu estou colocando aqui para a gente ir acompanhando, mas o PDF da aula mesmo sobre o que é assessoria de imprensa. Estamos combinados? Então, eu estou muito aí, eu espero que você também esteja. Até a próxima aula.